Opa, e aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 na hora para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 10 de março de 2025, voltando aqui com os nossos vídeos durante a semana aqui no Sexta de 3, com os melhores palpites, sempre se baseando em números e estatísticas para você ser lucrativo no médio e longo prazo. Então já vai deixando o seu like, meta de 120 likes pro vídeo de hoje, e também não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, garantir as melhores odds, pegar as melhores linhas e também tem conteúdo extra para vocês lá no nosso Instagram, @sextadetrade. O nosso grupo gratuito, o link tá na descrição, e o nosso grupo VIP, contato aqui do lado, o melhor preço do mercado, o grupo VIP mais completo. Garantam a sua vaga apenas R$30 ou então R$100 para ficar com a gente a temporada completa. É R$30 no primeiro mês para vocês conhecerem o projeto. Lá você vai ter acesso aos nossos guias, e-books, como apostar em bolas de 3, como começar no mundo das bets em NBA, além de muito conteúdo exclusivo, como apostar a favor e contra as franquias da NBA. Também tem um conteúdo especial lá das melhores tips para você fazer com consistência, favoritos da noite, melhores jogos over, melhores jogos under, as melhores zebras e muito mais. Rodadinhas completas como essa é sempre interessante. Então, vamos começar aqui. O nosso primeiro palpite vai ser no jogo que acontece às 8h30 entre Celtics e Utah Jazz. O Boston Celtics tem algumas dúvidas, o Tatum é a principal dela, e caso ele não jogue, essa tip não será válida. Mas caso ele esteja em quadra, aí a gente vai trabalhar aqui com over na pontuação total para essa partida. Lembrando, o over na pontuação do Boston Celtics também é interessante, mas por pior que o Utah Jazz seja, eles devem contar com alguns retornos hoje. Eles vêm pontuando razoavelmente bem para um time tão ruim como eles, e eles vão ter aí a motivação de enfrentar os atuais campeões. E a gente tem um cenário aqui no qual, jogando no TD Garden, talvez eles se esforcem um pouquinho mais para poder serem minimamente competitivos, já que esses times de tank, esses times que perdem de propósito, como é o Jazz, para poder ter uma boa posição no draft, são times que escolhem esses grandes jogos para minimamente serem um pouquinho melhores ou mais esforçados. Então vamos de mais de 224,5 pontos totais. Lembrando que o Boston Celtics é um dos 3 melhores ataques por 100 posses de bola da liga, um dos melhores mandantes da NBA, marcou 123,8 pontos de média nos últimos 6 jogos contra o Jazz, sofreu 111,7, superando esses 224,5 pontos totais nos confrontos contra eles aqui em 3 dos últimos 4 jogos, e também superando aqui em 4 dos últimos 6. A média aqui deu de mais de 234 pontos nas partidas em que eles se enfrentaram, né, recentemente, e também nos últimos 10 jogos do Utah Jazz a gente teve 114,1 pontos feitos. Como eu disse para vocês, eles vêm pontuando razoavelmente bem, mas seguem sofrendo muitos pontos. 122,4 pontos de média eles sofreram nos últimos 10 jogos, o que dá uma média aqui de mais de 236 pontos produzidos nas partidas em que eles se envolveram, superando aqui essa marca dos 224,5 pontos nos últimos 5 jogos consecutivos. E se a gente for ampliar aqui o nosso recorte para os últimos 6, também tivemos over 224,5 pontos totais, superando essa marca aqui em grande maioria das partidas, já que eles superaram também contra o Oklahoma, contra o Houston Rockets, e também eles superaram aqui no jogo contra os Blazers, ou seja, em 90% dessas 10 partidas recortadas. O Jazz é uma das piores defesas da NBA por 100 posses de bola, é um dos times mais rápidos da liga, então a gente deve ter muitas posses de bola por minuto, mas acima de tudo, eles são um dos 10 times que mais sofrem bolas de 3 em percentual na liga, e o Boston Celtics é um dos times que mais arremessam bolas triplas, que mais convertem. Com isso, a gente tem um encaixe legal aqui para o Boston produzir bem contra eles, mas também sofrer uma quantidade razoável de pontos. Beleza? Bom, agora vamos falar aqui a respeito de Bulls e Pacers. A gente tem aqui um jogo que deve ser bem movimentado. São dois dos times mais rápidos da liga, duas defesas problemáticas. O Pacers tendo um péssimo aproveitamento na hora de defender jogadas de mano a mano, e o Bulls, uma defesa que sofre muitos pontos no garrafão, no paint, assim como o Indiana Pacers, mas que acima de tudo sofre muitos pontos no pick and roll. São times que jogam e deixam jogar, ritmos altos e acima de tudo uma defesa péssima do Chicago Bulls. Mas, acima de tudo, por conta desse pick and roll e por conta do número alto de posses que o Chicago cede, da defesa frágil deles, já que eles jogam com vários armadores na sua escalação titular e nenhum deles um grande defensor, vamos trabalhar com Tyrese Haliburton, o armador do Indiana Pacers. Eu espero um duplo-duplo dele, pelo menos 10 pontos e 10 assistências para hoje, ou vocês tentem pegar apenas acima de 9,5 assistências no ao vivo, deve aparecer oportunidade com uma odd até superior a essa daqui e com menos riscos. Bom, a gente está falando aqui de um Chicago Bulls que, para armadores, eles são o time que mais cede assistências por jogo em toda a liga. E como eu disse para vocês, é uma defesa ruim, muito vazada, a sexta pior da NBA por 100 posses de bola, sendo o terceiro time mais rápido da liga. Então deve ser uma correria muito grande, com muita desorganização por parte das duas franquias, espaços para serem explorados e, consequentemente, assistências para serem feitas por Haliburton, que é um excelente passador, um dos melhores da liga. Mais recentemente ele tinha
uma queda muito grande ali no seu desempenho, mas que voltou a uma sequência positiva. Nos últimos 6 jogos, são 6 duplos consecutivos, média de 24,2 pontos, a pontuação não é uma grande preocupação, e 12,5 assistências, conseguindo pelo menos 15 aqui em 2 dos últimos 5 jogos, o que também é muito interessante, pelo menos 10 em todos. Quando a gente fala de Tyrese Haliburton, a gente está falando de um jogador que conseguiu ser over na sua pontuação recentemente, então ele está com a confiança para executar diversos movimentos. E quando a gente fala de armadores contra o Chicago Bulls, recentemente a gente fez um over aqui no Davion Mitchell, 4,5 assistências, bateu ainda no primeiro tempo, a gente indicou lá no nosso grupo VIP, funcionou, e o Chicago Bulls é um ótimo time para se explorar nas assistências. É um time que cede muitas assistências em geral na NBA também, e que deve ter no Tyrese Haliburton uma linha aqui, uma tipo que vale a pena se arriscar com o duplo-duplo sim para esse jogador. Fechado. Agora vamos falar aqui a respeito de Rockets e Magic, e também vamos falar aqui a respeito de Kings e Knicks, porque aqui a gente vai ter uma duplinha para indicar para vocês, tá bom? A gente espera um handicap positivo esticado aqui, coberto pelo Orlando Magic, deve ser um jogo duro, qualquer um dos times pode vencer. É verdade que o Houston é um time superior, mas eles estão com mais desfalques importantes, e aqui, nessa tipo, a gente pode perder por até 12 de diferença ou menos, que não tem problema. Caso a gente vença, também é green, no caso o Orlando Magic vença, só não pode perder por 13 ou mais, e a gente vai duplar com uma pontuação baixa aqui do Zach LaVine, que enfrenta o New York Knicks, hoje desfalcado do Jalen Brunson. O LaVine vem muito bem na temporada, vamos na sua pontuação baixa, eu quero mais de 17,5 pontos para ele. Bom, primeiro vamos falar aqui a respeito do Orlando Magic, que enfrenta o Houston, que é muito bom, mas que não consegue vencer por largas vantagens. Eles jogam hoje sem o Fred VanVleet, o seu organizador e o seu melhor arremessador de 3, e quando a gente pega aqui os últimos 20 jogos, né, do Houston Rockets, vamos colocar aqui o nosso recorde para os últimos 20 jogos dessa franquia, a gente tem aqui um Houston Rockets que perdeu grande maioria desses jogos, não, vai, metade, eles venceram Boston, Atlanta, Toronto, Phoenix e Minnesota, 5 vitórias, e também venceram mais 4 aqui, ou seja, venceram 9, perderam 11, mas eles só cobriram esse handicap uma única vez, não cobriram contra o Boston, contra o Atlanta, não cobriram também aqui contra o Toronto Raptors e contra o Phoenix Suns, nem contra o Minnesota e nem nesse penúltimo confronto aqui contra o Pelicans. No último aí sim, eles cobriram, foi um jogo de ajuste no qual simplesmente eles completaram para 146 pontos, coisa que é difícil, tá? A gente vê o Houston Rockets fazer, e dificilmente vai acontecer contra uma defesa tão boa do Orlando Magic, a terceira melhor da liga. Então eles devem se manter perto do placar, e mesmo que o Houston vença, eles são um time que nem pontuam tão em alto nível assim, acredito que o Orlando vá se manter perto do placar e manter as coisas equilibradas. Já o Zach LaVine, nos últimos 10 jogos, ele teve 26 pontos de média, acima de tudo um volume muito alto nos seus arremessos de quadra. Ele teve aqui, né, uma média de 17,5 arremessos por jogo de quadra. Lembrando que o New York Knicks, nesse momento da competição, é um dos 3 times com pior aproveitamento em defesa de território triplo na liga. O Zach LaVine é um dos melhores arremessadores desse time, e ele teve partidas aqui de 36 e 30 pontos, superando esses 17,5 pontos em 9 desses 10 jogos recortados, só não conseguindo aqui contra o Golden State Warriors. Mas é uma média muito interessante, são 7 jogos consecutivos superando essa marca. E ele enfrenta hoje um time aqui que defensivamente, em comparação às últimas temporadas, não vem sendo tão bom assim. O New York Knicks é apenas a 15ª defesa da NBA, e como eu disse para vocês, um time que vem sofrendo muitas bolas de 3. Quando a gente pega aqui a temporada completa, o Sacramento é o 7º melhor ataque da liga, mas acima de tudo, recentemente eles melhoraram bastante, tá? Se a gente for pegar aqui os últimos 10 jogos, por exemplo, a gente tá falando aqui do 4º melhor ataque da NBA por 100 posses de bola. Então é um cenário no qual aqui eles podem pontuar muito bem, em contrapartida, no mesmo recorte, o New York Knicks se tornou aqui apenas a 18ª defesa da liga. Então o Zach LaVine pode explorar, pode tentar muitos arremessos de 3, ter volume para que ele consiga superar essa marca de pontos que buscamos para hoje. Beleza? Agora, pessoal, a gente vai falar aqui de Thunder e Nuggets rapidinho, tá? Porque ontem no nosso grupo VIP, esse que foi o primeiro jogo da noite, a gente indicou pelo menos 30 pontos do Shai, bateu. Mais de 12,5 rebotes do Jokic, bateu também. Só que as linhas do mercado hoje tá para 13,5, eu já acho muito arriscado. E pelo menos 30 pontos do Shai tá pagando em torno de 1,30, não faz nenhum sentido. Então tentem pegar pelo menos 30 pontos do Shai no ao vivo, que deve bater, hoje em torno de 1,50, e os rebotes do Jokic ali
Tentem pegar um acima de 11.5, que deve aparecer oportunidade hoje na partida também. O Oklahoma City Thunder é um time que cede muitos rebotes por jogo para pivôs, é um time que chuta muito na média distância, tem muitos arremessos por minuto, isso gera muitos rebotes ali, com a bola ricocheteando de uma maneira curta, sempre ficando perto ali e acessível para o pivô, no caso o Jokic, que tem um histórico recente muito positivo e também deve conseguir o seu over em rebotes contra esse adversário que, como eu disse, arremessa muito e arremessa de uma distância curta. Então é um cenário legal, desde que a defesa deles seja minimamente boa, eles vão forçar erro e vão fazer o Thunder ceder alguns rebotes. Só que esses arremessos curtos também, muitas vezes, vão ser eficientes. O Shai tem uma qualidade técnica muito alta aqui e uma capacidade de chegar onde ele quer dentro ali da cesta, né, perto da cesta, no paint, na média distância, é muito boa. Ele é um dos principais arremessadores de média distância que tem na liga, o Denver sofre muitos pontos dessa forma na NBA e tem uma defesa de mano a mano ali questionável. O Shai também é muito bom no mano a mano, então é um encaixe legal aqui para ele produzir bem. Mas como a linha está muito alta, eu tomaria bastante cuidado. Alguns favoritos que a gente pulou hoje que vale a pena destacar. Eu acredito na vitória do Miami Heat sobre os Hornets, mas a odd precisa estar um pouquinho melhor do que isso também. Outra informação importante, a gente tem aqui um jogo entre Nets e Lakers em que o LeBron James não vai jogar. Os Lakers são favoritos, mas eu acredito que se o Luka Doncic, que vai ter ao seu redor um time ali sem o LeBron e que não foi construído para completar o seu jogo, ou seja, faltam arremessadores de 3 dos Lakers para poder aproveitar os passes do Doncic, que atrai muito marcador, aglutina todo mundo ali no garrafão e passa para fora. Eu acredito que o Lakers vai ter um pouquinho de dificuldade aqui sem o LeBron e sem esses coadjuvantes aqui em volta do Doncic. O Lakers vem muito bem, o Lakers seria favorito para essa partida? Sim, mas eu não confio no LA sem LeBron e sem o Doncic juntos, ao mesmo tempo dentro de quadra. Mas agora vamos falar aqui de Memphis e Suns, porque aqui a gente vai passar para vocês um palpite no over na pontuação total, beleza? Palpite para outras partidas e coisas do tipo, né? Odds superiores, palpites de jogador, etc. Exclusivo lá no nosso grupo VIP. Então chame no WhatsApp, garanta a sua vaga. E se ainda não deixou o like, clica no botão de joinha, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo. Mas vamos aqui no over dessa partida aqui. As duas franquias jogaram recentemente, vão estar cansados o suficiente para se defender. É uma linha que eu considero alta, sim, mas vale a pena se arriscar. Mais de 238,5 pontos totais, por conta do ritmo lento que o Suns joga, deve dar para pegar uma linha um pouquinho mais baixa ali, pagando a mesma coisa no ao vivo, mas o over é o melhor caminho aqui. A gente tá falando de dois times que atacam muito bem, tá? O Phoenix é a nona melhor eficiência ofensiva, o Memphis a sexta, e se a gente for pegar aqui defensivamente, o Phoenix Suns é ruim. O quarto pior setor defensivo da NBA, o Memphis é um time que joga e deixa jogar, joga no ritmo mais alto da liga e eles muitas vezes aproveitam arremessos errados para corrigir com pontos de segunda chance em rebotes ofensivos. É o segundo melhor rebote ofensivo da NBA. A gente tem aqui um cenário no qual a gente tem Desmond Bane, Ja Morant, Devin Booker, Bradley Beal e Kevin Durant, muito poder de fogo, uma defesa terrível, uma defesa que é boa, no caso do Memphis, mas que joga num ritmo tão alto que eles acabam cedendo muitas posses de bola por minuto para os seus rivais, e dois ataques de top 10. Quando a gente pega aqui os últimos 20 jogos do Memphis Grizzlies, a gente teve uma média de mais de 240 pontos produzidos nas suas partidas, o que é muito positivo, lembrando também que o último encontro entre essas franquias, ok, que teve prorrogação, mas já teria batido, superou aqui a casa dos 295 pontos, ou seja, quase chegou a 300 pontos. Acho que é um cenário aqui bem interessante para o over, tá? Essa linha aqui foi superada em diversos jogos aqui do Memphis Grizzlies, contra Atlanta, San Antonio Spurs, o próprio Phoenix Suns, Cleveland, foi superada aqui também contra o Indiana Pacers, Clippers, OKC, Toronto Raptors, foi superado contra o San Antonio Spurs, Bucks e também o Houston Rockets, e foi superado contra o New Orleans Pelicans e contra o New York Knicks, ou seja, na maioria dessas 20 partidas, a média é interessante e o over deve acontecer. Beleza? Lembrando que é muito importante ficar de olho na escalação, a gente tem aqui Jaren Jackson Jr. de fora, mas eu acredito que isso até seja bom, o melhor defensor e mais versátil defensor desse Memphis, não joga hoje, então o over é o melhor caminho. Beleza? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!